Sim. Bom, iniciou a gravação, eu acho, né? Iniciou aí para vocês? Tá Sim, bom. Tá bom. Então, vou começar novamente. Eu sou a professora Rosane Silveira, estou aqui com o professor André Sequinel. Nós somos coordenadores de pesquisa do Centro de Comunicações e Expressão, de Comunicação e Expressão. E nós convidamos hoje para fazer uma sessão de tira-dúvidas, né? Um representante do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, Gustavo Henrique. Eu não sei pronunciar o seu sobrenome, Gustavo, se você quiser fazer a gentileza. até Marco Arte. Marco Arte, que é Isso. servidor técnico administrativo, né? No Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Também contamos com a presença da professora Maílce Mota, que é a nossa representante, né, do nosso centro, junto ao Comitê de Ética com Pesquisa em Seres Humanos também, e alguns convidados participando com a gente. A ideia da nossa sessão é pedir ao André para nos ajudar a compreender melhor o processo, né, de submissão de projetos, para que a gente tenha mais sucesso também, mais, digamos, rapidez no processo, né? A sugestão da sessão de tirar dúvidas foi realmente da professora Maílce, que observa, então, né, algumas situações provavelmente recorrentes que a gente poderia, talvez, é, otimizar, então, esses processos de submissão de projetos, se a gente não incorresse nesses erros frequentes que a gente incorre quando submete os projetos. Eu vou começar com uma pergunta bem geral, aí depois eu tenho uma lista de perguntas e também vou deixar aberto primeiro para quem está assistindo a gente aqui, né, que está aqui com a gente se quiser fazer, senão eu vou emendando as perguntas. E tem uma pergunta que foi enviada por um pesquisador do CCE também, que eu anotei aqui. A primeira pergunta, então, André, eu vou colocá-la aqui no chat, né? Em vez de ficar botando slide. Quais os erros mais frequentes na submissão de projetos na plataforma Brasil, né? O que causa mais o retorno, né, de um projeto? Certo. Então, assim, quando a gente fala de submissão, né, a gente está falando daquela etapa inicial, que é a análise do conjunto de documentos que são encaminhados para análise, e que é uma etapa que é feita basicamente pela Secretaria do CEP, em que é observado os itens obrigatórios ou necessários para que a análise pelos membros do comitê possa ser realizada, né? Então aqui o que a gente tem assim de erro mais comum, né, é uma questão de preenchimento da folha de rosto da plataforma, né, que ela vai ter algumas peculiaridades dependendo de qual é a vinculação do projeto de pesquisa, né? Por exemplo, se o projeto de pesquisa ele for proposto vinculado a um curso de graduação, então essa folha de rosto ela precisa ser assinada além do pesquisador responsável, também pelo coordenador do curso de graduação. Se for proposto se for vinculado a um programa de pós-graduação, então quem tem que assinar essa folha é o coordenador do programa de pós. Se for um projeto do docente, né, é um projeto que a gente chama de projeto departamental, né, porque ele não tem vínculo de orientação, então quem vai assinar é o chefe de departamento. Então um erro muito comum é essa confusão com quem assina a folha de rosto. Então, às vezes a gente recebe TCC e está assinado pelo chefe de departamento a folha de rosto, não, que é um erro e a gente devolve para que seja corrigido, né? A única exceção aqui é quando aquela pessoa que precisaria assinar a folha de rosto, ela faz parte da equipe da pesquisa, seja como pesquisador ou como orientador. Então, ele não pode assinar por conta de conflito de interesse. Aí precisa ser ou seu substituto ou alguém hierarquicamente superior. Geralmente é o diretor de centro, né, ao qual o curso ou a pós-graduação ou o departamento estão vinculados, né? Então, da folha de rosto é um erro bastante comum,
né, a questão da assinatura e a questão da falta de preenchimento dos dados de quem assina, porque o responsável legal, quando é gerado esse documento pela Plataforma Brasil, os campos do nome, CPF e o cargo e função, eles vêm em branco. Então, é preciso que o pesquisador preencha esses dados, indicando quem é a pessoa que está assinando, né? Indicando expressamente, principalmente o cargo, né, que essa pessoa ocupa, para a gente conseguir verificar se quem está assinando realmente é a pessoa que precisa assinar, tá? Então, a folha de rosto é um erro bastante comum. Outro erro que é bastante comum, assim, é a falta de algum documento obrigatório para análise. Por exemplo, pesquisas que vão fazer coleta de dados com participantes menores de idade, não ser encaminhado o termo de assentimento livre e esclarecido ou o TCLE dos pais e responsáveis, né? Então, são documentos que precisam ser encaminhados para que o comitê consiga avaliar de uma forma mais efetiva, né? Porque senão ele já vai ter uma pendência inicial da ausência do documento, e aí quando esse documento for devidamente submetido, ele pode dar pendências de conteúdo, né? Então, sempre que é observado a ausência de algum documento necessário para aquele protocolo, então ele é devolvido para que seja incluído. Então, nessa parte de submissão, geralmente os erros, os mais frequentes, né, os erros mais frequentes são esses, né, relacionados principalmente à folha de rosto, é o que dá mais problema, e a falta de algum documento necessário para análise, dependendo daí da especificidade do protocolo. Certo, Gustavo. Eu só vou te pedir um esclarecimento e depois já deixo aberto também se alguém ficou com alguma dúvida, né, dessa resposta do Gustavo. Para mim não é muito claro quando que é o coordenador de curso de Uhum. graduação ou quando é o chefe de departamento. Essa distinção eu não entendo Tá. muito bem. Assim, ó, quando o projeto ele é vinculado a um trabalho de conclusão de curso, TCC, ele vai ser pelo coordenador do curso de graduação, tá? O chefe de departamento, ele vai assinar as folhas de rosto naqueles projetos que são propostos pelos docentes, mas que eles não têm vínculo de orientação, nem de TCC, nem de pós-graduação. São os projetos pessoais dos docentes, né? Então, nesse caso, ele vai ser assinado pelo chefe de departamento, a folha de rosto. Ou no caso, às vezes a gente tem os projetos de iniciação científica, que eles também não são vinculados diretamente ao curso, né? E aí, nesse caso, se considera como um projeto do docente, onde ah, alunos estão sendo colocados como equipe da pesquisa, mas a responsabilidade do projeto é do docente. Então, nesse caso, quem assina é o chefe de departamento. Certo. A professora Silvia, que está com a mão levantada, por favor. Sim, bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Nossa, super bom isso. Obrigada, Maílson, por ter proposto isso. E obrigado a todos estarem aqui disponíveis. É, eu tenho um projeto guarda-chuva, e ele foi assinado na época pelo chefe de departamento. Não deu problema nenhum. O único problema que teve foi o termo de consentimento, que o comitê exigiu que eu colocasse como é que eu ia fazer a indenização. Olha, como é que eu vou Uhum, indenizar uma criança que está tendo aula de professor durante a aula e aí a matéria está sendo dada e a gente está lá para fazer uma observação e depois fazer uma intervenção, né? E eu fiquei em saia justa, porque como é que eu vou fazer um termo que eu tenho que indenizar, né? Caso a criança se sinta, não sei o quê. Aí alguém da
do comitê sugeriu que eu colocasse que ia ser atendido pelo psicólogo do INSS. Mas eu achei assim, meio maluco isso, mas enfim, eu segui a regra. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: é, o meu projeto é guarda-chuva. Ele está na plataforma, mas ele serve tanto para eu acoplar ou incluir projetos do Profiletras, né, como possivelmente de TCC. Aí o que que eu faço? Porque o que está lá é antigo, mas eu provavelmente vou submeter um novo. Tá. Assim, o Sistema Nacional, ele não tem resolução específica sobre o projeto guarda-chuva, tá? E a gente, alguns anos atrás, aqui, o comitê, fez um questionamento para a Conep, justamente referente a esse tema, e a resposta que nos deram é que a pesquisa, ela é analisada e é aprovada mediante um protocolo único. Então, não caberia a proposição de subprojetos dentro de um mesmo projeto aprovado anteriormente. Então, sempre que existir uma nova pergunta de pesquisa, com novos objetivos, uma nova finalidade acadêmica, esses projetos, subprojetos, eles deveriam ser submetidos individualmente na Plataforma Brasil, indicando que eles são vinculados a um outro projeto, né? Um projeto maior, que pode ter sido já aprovado, mas que eles deveriam ser submetidos de forma individual e aí com a sua documentação, né? Se for um TCC, ele vai ser assinado pelo coordenador do curso, se for um pós-graduação, vai ser pelo coordenador da pós, justamente para a gente ter a base da documentação de cada projeto, né? Isso é uma consulta que, inclusive, está no site lá do CEP, essa resposta que a Conef nos encaminhou. Então, é bastante provável que, chegando um projeto explicitamente dito como guarda-chuva ou temático, para análise do CEP, eles iriam solicitar que ele fosse desmembrado e que cada subprojeto fosse encaminhado de forma individual. Tá? Mas eu tenho uma dúvida, porque assim, quem faz o subprojeto, ou o projeto mais específico, é o orientando, né, ou aluno do Profiletras ou da Uhum, graduação. Ele que submete. Eu estou te fazendo essa pergunta, assim, porque eu estou afastado há 2 anos para tratamento de saúde, então eu uhum, fiquei completamente fora da sintonia, né? tá. Então, desculpe eu estar fazendo uma pergunta assim tão básica, mas é Não, que, como eu é vou retomar ótimo. agora, né? Tranquilo, a gente está aqui para tirar as É, o dúvidas é- mesmo. é o aluno que faz, ele abre uma nova, ou ele faz dentro da minha, da Ó, minha plataforma? se for aluno de pós-graduação, ele pode submeter no nome dele, tá? Como pesquisador responsável, obviamente, incluindo você, né, enquanto orientadora, dentro da equipe de pesquisa, na função de assistente de pesquisa. Lá na Plataforma Brasil, a gente tem dois perfis, de membros da equipe. A gente tem a função de assistente de pesquisa e equipe de pesquisa. Tá? O assistente, aquela pessoa que é cadastrada como assistente, ela vai ter acesso irrestrito ao protocolo dentro da Plataforma Brasil. Então, ela vai conseguir visualizar a tramitação, se for necessário, ela consegue adicionar documentos, editar o formulário, submeter a proposta. Então, o que a gente sempre recomenda é que, nos casos de pós-graduação, o orientador e o orientando, né? Um vai constar como pesquisador responsável e o outro conste como assistente de pesquisa para que os dois possam ter esse acesso dentro da plataforma. O perfil de equipe de pesquisa, ele é mais informativo, então vai constar lá o nome de alguma pessoa que esteja envolvida com a pesquisa, só que ele não vai ter acesso a nada dentro da plataforma Brasil. Tá? Então, assim, no caso de pós-graduação, é possível que o próprio estudante conste como pesquisador responsável. No caso da graduação,
não pode, né? O estudante de graduação ele não pode ser pesquisador responsável. Então, o orientador, ele deve iniciar o cadastro do projeto, só que a partir do momento que ele indicar o estudante como assistente de pesquisa, que é a primeira tela do cadastro do projeto, então quando ele adicionar o estudante como assistente de pesquisa, esse estudante ele já vai ter acesso para ter a continuidade do preenchimento do formulário. E aí ele pode, inclusive, finalizar e submeter, né? Então, no caso de graduação, o orientador ele precisa iniciar o processo, né? Ele vai informar ali o título e a equipe, e aí, a partir dali, o restante do preenchimento pode ser feito pelo próprio estudante. Tá certo, obrigada, Gustavo. Silvia, se você tiver alguma dificuldade, também pode me procurar a professora Ah, Maílson, maravilha. Sim, que a gente tenta te esclarecer, tá bom? sim, porque eu fiz tudo, eu tenho os orientantes do Profletos e tal, mas aí, como as coisas estão mudando, né? É por isso que quando eu vi essa reunião, eu falei, ai, que bom, Não, e maravilha. aqui, não, aqui na Secretaria do CEP a gente também está aberto, né? Quando tiver dúvidas assim, Ah, específicas depois do, você do pode operacional. deixar um e-mail e um telefone e o Sim, a local gente. onde que funciona, porque Uhum, aí, se eu tiver dúvida, eu vou e tal, com certeza. A né? gente Porque tem eu atendimento pelo volto agora em WhatsApp janeiro. também. Tá, por favor. Obrigado. Obrigada, Ah, Rosane. Gustavo, uma outra pergunta que eu coloquei aqui no chat, então, é que atualmente, né, muitos dos nossos, estou falando do nosso departamento, principalmente da nossa pós-graduação, a gente passou a usar muito a coleta de dados remota, né? Tá? E ela vai trazer, então, né, vai exigir outra, um pouco mais, algumas coisas diferentes, né? Alguma informação diferenciada lá na metodologia do trabalho, né? Uhum, E também tem uma legislação informando isso, né, atualmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que difere, então, certo. quando a gente vai submeter esses projetos, né, lá na plataforma. É assim, só antes de eu falar da questão remoto, só falando assim, os projetos do CCE, eles a grande maioria eles estão enquadrados dentro das pesquisas que ocorrem na área das ciências humanas e sociais, a gente chama, né? Que a gente tem uma resolução específica para isso, que é a resolução 510 de 2016, né? Então, essa é uma resolução que é importante difundir dentro do centro e nos departamentos, enfim, porque realmente a grande maioria dos trabalhos vai estar baseado nela e ela traz muitos requisitos do que o projeto precisa contemplar, né, para que ele seja realmente aprovado nessa parte de análise ética. Com relação à pesquisa remota, né, em ambiente virtual, a gente também tem uma diretriz que é a Carta Circular 1 de 2021, tá, que ela vai falar das pesquisas em ambiente virtual e o que difere, né? A gente vai ter a possibilidade de que o consentimento ele seja dado não por meio de uma assinatura, mas por meio de uma concordância, de um registro de consentimento, né? A própria resolução 510, ela já trazia essa novidade, digamos assim, de que não há em determinados tipos de pesquisa não existe a necessidade do termo de consentimento, que o termo de consentimento é aquele papel impresso, assinado, né? Então, a resolução 510, entendendo as metodologias diferenciadas das ciências humanas e sociais, ela já trazia que o consentimento ele pode ser feito por meio de um registro. E aí pode ser um registro tanto num formulário online, como um registro em gravação de áudio, através de foto. Então, o formato de registro ele vai ter que ser adequado à especificidade da pesquisa, ao perfil do participante. Então, as pesquisas remotas, elas estão incluídas nessa excepcionalização. Então, o registro do consentimento ele pode ser dado diretamente no,
no formulário, ou se for fazer por entrevista, pode ser feito no próprio áudio e vídeo, né, da gravação. Então, é permitido que isso seja solicitado, né, proposto, desde que devidamente justificado, de acordo com a metodologia da pesquisa, tá? E aí, quando a gente fala do registro por meio de formulário, né, aquela tela inicial antes do acesso ao instrumento, a gente tem algumas exceções também daqueles itens obrigatórios que antes precisavam constar no termo, que nesse formato não fazem sentido, como, por exemplo, o espaço para assinatura, a numeração de páginas, a questão de a necessidade de duas vias do documento. Então, esses ajustes no texto do registro de consentimento, eles precisam ser feitos de acordo com a metodologia que está sendo proposta, né? Então, isso é possível e os itens que constam no texto, eles precisam fazer sentido para a pesquisa que está sendo proposta, né? A gente sempre fala aqui isso, né? Então, assim, por exemplo, se vai fazer uma pesquisa anônima, né, totalmente online, e a gente não tem uma previsão de nenhum custo para o participante, a gente não teria necessidade, por exemplo, de garantir um ressarcimento, porque realmente a gente não, primeiro que a gente, se for anônimo, a gente não vai saber quem é o participante da pesquisa, a gente não vai ter nenhum tipo de dados, nem teria como ressarcir alguém que a gente não conhece, né? Que a gente não sabe que participou. Então, a gente tem o registro do consentimento, a pessoa concordou em participar da pesquisa, porém, a gente não tem como dar esse retorno, né? Por conta dessa especificidade metodológica. Então, o termo online, ele vai ter que ser realmente adequado para a especificidade da pesquisa. E aí ele vai ser proposto e o comitê que vai ter esse papel de verificar se aquilo que está sendo proposto realmente está adequado, né, para a pesquisa que está sendo ali encaminhada para análise. Certo, André, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Vanessa, né? Eu acho que é uma pergunta bem de início, assim, né, Vanessa? Não sei se você quer abrir o microfone ou prefere que eu leia para o André aqui. Gustavo, Rosane, Uhum. tá Ah, desculpa, André, eu chamando. estou falando com você. Acho que eu tô bem louca, né? Ah, na verdade, então eu vou ler para o Gustavo. Basicamente, aquela dúvida inicial, né? De como é que a gente começa um processo de submissão, né? E ela diz, então, gostaria de tirar uma dúvida da básica. Toda e qualquer pesquisa na pós-graduação que envolve pesquisa de pessoas e indivíduos precisa ser submetida a um comitê de ética. Acho que a resposta é sim, né, gente? Sim, Tudo qualquer que pesquisa envolve. que envolva a participação de pessoas ou o uso de dados pessoais, né? Então, eles precisam ser submetidos Que seja uma a entrevista, né? Que seja qualquer coisa, que às vezes as pessoas pensam que é uma entrevista, então não precisa, né? Mas, entrevista, questionário, grupo focal, observação, e enfim, aí né? aqui a pergunta dela já vai vir, que é onde que começa, né? Qual é o primeiro passo? Se é no Comitê de Ética ou na plataforma do Brasil, né? Tá, Porque, na vamos lá. verdade, então esclareça para ela, por Vou favor. esclarecer. A Plataforma Brasil, ela é um sistema nacional de contato dos pesquisadores com os comitês de ética, tá? Então, toda pesquisa, ela é cadastrada na Plataforma Brasil, aonde estão também cadastrados todos os comitês de ética. E quando você faz o cadastro da sua pesquisa, você vai indicar qual é a instituição proponente, né? No caso aqui a gente indica a UFSC, e aí quando é submetido o projeto, ele automaticamente é remetido para o nosso comitê aqui, né? Então, o caminho é via Plataforma Brasil, vai fazer o cadastro do projeto, vai inserir a documentação necessária, vai submeter a proposta e ela vai chegar para o comitê de ética fazer a análise e emitir o parecer. Então, esse é o caminho, tá, Vanessa? Começa pela plataforma Brasil.
E Na aí vai. verdade, é o único caminho, né, que a É, gente tem hoje, é é isso. por ali. Eu vou deixar daqui a pouco aqui o link da página do CEP, que é muito informativa, né? Muito rica. É muita informação, na verdade, É né? Esse aqui é bastante. o problema, né? Mas a verdade é que tem muitas das nossas perguntas são respondidas, né, no manual do pesquisador e A lá gente tem, nos até eu vou tutoriais, né? aproveitar, existe um- uma guia no menu ali da página que se chama Dependências Frequentes. E ali dentro tem um manual de pendências frequentes na área das ciências humanas e sociais. Então, uma lida ali já evita bastante problema, principalmente problema documental, né? Assim, de preenchimento dos documentos, de preenchimento da proposta na plataforma Brasil. Então, é um documento que também é importante, é interessante ser repassado, né, para as equipes de pesquisa, enfim. Complementando a pergunta da Vanessa, ela também faz algo que os meus orientandos também fazem bastante, às vezes, que é coletar dados em diferentes instituições, né? Ela diz que ela vai coletar dados em 4 instituições. E aí ela fica com dúvida, né? Como é que ela. Ela não fez uma pergunta específica, ela só Eu afirmou acho que eu isso. entendi se ela Hum, precisaria passar nos comitês das demais instituições. uhum, A análise do comitê de ética, ele é sempre de acordo com o vínculo do projeto de pesquisa, né? Onde o projeto de pesquisa está sendo proposto, né? Então, se o projeto ele é vinculado a um programa de pós-graduação da UFSC, ele vai ser submetido, o projeto original, no comitê de ética da UFSC, tá? Quando envolver instituições outras que também possuem comitê de ética, o que a gente recomenda é entrar em contato com essas instituições quando for solicitar a declaração de anuência institucional e questionar se há necessidade de submeter no CEP local, tá? Porque, assim, quando é um local apenas de coleta de dados, muitas vezes algumas instituições entendem que não há necessidade de análise pelo CEP local, porque só a declaração de anuência da instituição já seria o suficiente, né? Quando não envolve, por exemplo, um pesquisador naquela outra instituição ou uma coorientação, enfim, né? Quando não tem um vínculo realmente institucional do projeto com aquela outra instituição, muitas vezes o comitê entende que não há necessidade da análise deles, né, que só a declaração de anuência da instituição é necessária. Mas algumas instituições entendem que sim, que precisa passar pelo comitê de ética deles. Então, nesse caso, ao fazer o cadastro do projeto, tem que ser indicado que aquela instituição ela vai ser uma instituição coparticipante da pesquisa. Tem um campo específico no cadastro do projeto. E aí, esse cadastro, assim que o projeto for aprovado aqui no nosso CEP, né, no CEP do Centro Coordenador, onde a proposta está sendo feita, automaticamente a Plataforma Brasil já vai encaminhar esse protocolo para análise do CEP da instituição coparticipante. E aí fica para análise deles, né? E aí nessas instituições tem que aguardar essa resposta do CEP da instituição coparticipante. Então esse é o caminho ali dentro do sistema quando a gente tem mais instituições. Mas de qualquer forma, passa primeiro no comitê de ética do vínculo do projeto, no nosso caso que é a UFSC, já anexando as declarações de anuência, as declarações onde o pesquisador fica autorizado a coletar dados naquela instituição. certo. Aparece pelo caso da Vanessa que é só a coleta de dados em diferentes instituições, aí depende de Uhum. qual instituição, né? Eu tenho, por É, exemplo, eu tenho alunos que vão coletar no IFSC, o IFSC e o pede. IFSC pede, É, então eles precisam
começar pelo Comitê de Ética da UFSC e dizer que o Comitê de Ética do IFSC vai também Isso, na fazer verdade, análise. eles indicam o instituto ali naquele item de instituições coparticipantes. E aí, com esse cadastro, quando for aprovado aqui, ele automaticamente já remete lá para o Comitê de Ética do IFSC. E às vezes gera pendência lá, né? Que aí é que é a É, complicação para o pesquisador, né? A UFSC aprova, mas a outra instituição gera as pendências e fica um processo mais complexo, né? isso. Bom, mas isso é uma outra pergunta que a gente tem aqui é do Roberley, né? Roberley, eu vou ler a sua pergunta. Obrigado. Se você quiser falar, Roberley, fica à vontade também, pode abrir seu microfone. Posso falar sim. Bom, eu agradeço, como eu disse ali, o fato de vocês fazerem reunião, porque isso é muito bom para tirar as nossas dúvidas, né? Assim, sempre tem questões diferentes. Eu venho da Universidade Tecnológica aqui de Curitiba e o processo é muito parecido, mas o que vocês estão falando, cada comitê tem um jeito, às vezes, de analisar algumas coisas. A minha questão é a seguinte: eu estou em estágio de pós-doutorado na UFSC e esse pós-doutorado termina em agosto do ano que vem. E a gente pretende fazer uma coleta de dados com estudantes da própria UFSC, ali da graduação da UFSC, mas esse projeto provavelmente ultrapassa esse período que eu vou ficar na instituição. Então, minha pergunta é: eu devo abrir o projeto na Plataforma Brasil, considerando que o meu vínculo com a UFSC acabaria em julho, ou meu supervisor deve abrir, considerando que ele é digamos assim, o titular aí, tá bom? Obrigado pela ajuda. Tá. Não tem problema. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Mas não tem problema você submeter, porque no momento da submissão você tem o vínculo, né? Que conta ali Certo, o momento da submissão e o projeto ele é submetido com início, meio e fim, né? Então a sua certo. finalidade é o pós-doutoramento. Então, esse projeto, nesse molde que está sendo proposto, ele vai finalizar com a finalização com o produto final, digamos assim, do pós-doutoramento. Então, não necessariamente, porque assim, a gente vai coletar os dados, mas vai avaliar depois, porque nós vamos comparar com uma coleta que vai ser feita lá em Portugal. Tá, Essa é a entendi. ideia. O pessoal de Portugal vai fazer uma coleta no ano que vem, nós vamos fazer uma coleta aqui, depois a gente, nessa parceria que a gente está tratando com eles, a gente vai analisar provavelmente isso no final do ano que vem, Uhum, começo de 2027. Então, a gente vai tá. usar 2026 para Mas coletar. isso já vai estar previsto no projeto, Sim, a ser sim, submetido. essa Ok. coleta, exatamente. Aham, Ah, então, exatamente. tranquilo. Mesmo que ultrapasse o prazo, né, Não, então do perfeito. pós, porque o vínculo, o vínculo é sempre do projeto, né? E não do Certo. pesquisador em si. Perfeito. Nossa, então maravilhoso. Porque daí eu já tenho tudo ali, eu já sei abrir, eu sei os caminhos, enfim. Né? Não, perfeito. A única preocupação assim que você poderia ter é se daqui a pouco você vai usar esse projeto com uma finalidade acadêmica em outra instituição, que também Tá. possua CEP, né? E aí Aham. fica sem ter a aprovação deles. Mas Certo. aí talvez tenha que, se for esse o caso, né, daí fazer ou uma emenda incluindo essa outra instituição, ou fazer uma proposta nova lá, indicando que já tinha sido aprovado Certo. anteriormente, né? Então esse caminho Ah, tem não, como não. fazer. Quanto a isso, tranquilo, porque assim a gente já fez uma tomada aqui. Eu já tinha tenho um projeto aprovado aqui em Curitiba, e agora que eu tô indo aí para Florianópolis, né? Fico nessa ida e vinda porque é pertinho. Então agora, na verdade, preciso abrir aí, porque eu não consegui fazer a emenda aqui, deu assim um trabalho um pouco grande aqui. O CEP daqui tem umas restrições ali, e eu achei melhor abrir o projeto novo Uhum, porque a gente tem um cronograma novo também. Então, se eu só replicasse isso daqui, não ia ficar bom. uhum. Mas eu vou aproveitar o material que eu tenho daqui, e aí acho que fica Tá. mais tranquilo. Mas Talvez seja obrigado, até tá bom? interessante citar, né, que você tem já um material de um projeto anterior que foi aprovado pelo CEP aí, né, até para ficar assim bem transparente mesmo, né? Ah, legal. Porque pode acontecer na leitura do projeto os membros do comitê entenderem que já houve coleta de dados antes da aprovação pelo comitê. Tá, E entendi. aí eles dizem que não podem analisar porque já teve coleta de dados. Para não esquentar a coisa que já coleta, que já passou. Não, eu entendo, Isso. super certo. Aham.
Não, mas eu posso, inclusive, colocar o parecer do projeto anterior ali, o número Pode. do CAI, né? Então, assim, bem tranquilo. É. Uhum. Essa pergunta Obrigado. do Roberley, também eu tinha uma pergunta semelhante que já tinham me feito, né? Porque recentemente as pessoas têm percebido que quem está recebendo, né, pós-doutorandos ou mesmo pesquisadores do exterior que às vezes vem com esse interesse de fazer coleta de dados, e aí a dúvida era essa, né, de quem que deve Uhum, submeter. Eu acho que é meio semelhante, né? Se é o uhum. professor que está recebendo ou se é a pessoa que está chegando na universidade, né, o pós-doutorando ou o professor pesquisador que vem passar um período. No caso como eu já respondi antes, né, pós-graduação, né, o pesquisador já sendo graduado, ele pode ser o pesquisador responsável, né? Então, não tem Perfeito. esse impedimento. O que a gente sempre pede, como eu falei antes, é que o orientador, né, ou o supervisor, no caso, ele seja incluído ali como assistente de pesquisa, para que ele possa acompanhar também essa tramitação, né? E daqui a pouco, quando encerrar o vínculo, se tiver alguma alteração que precisa ser feita, uma resposta, enfim, esclarecimento, o orientador possa ficar responsável por isso também, né, o supervisor. Então, por isso que é Temos uma outra. importante ter esse cadastro dos dois, né, da dupla, ou de mais pessoas que também estejam diretamente envolvidas na pesquisa como assistente. Uhum. Temos uma pergunta do Murilo aqui, já é um outro assunto, né? Se Murilo quiser abrir o microfone também, Murilo, senão eu leio. Ele vai fazer a pesquisa. Tá aí, Murilo, quer falar? Tô sim. Bom dia a todos. Obrigado também, né, pela oportunidade. Muito legal esse espaço para a gente poder tirar essas dúvidas aqui, né? E, Gustavo, eu vou fazer uma pesquisa com dois grupos, né? Eles serão remotos, né? Um deles vai ser de pessoas comuns, usuárias de aplicativos, e o outro com profissionais de tecnologias, usuários também de aplicativos, né? Como eles vão ser remotos, eu fico com essa dúvida, né? Agora na pós-graduação, estou voltando depois de bastante tempo aí para o doutorado, né? Agora, a gente só precisa fazer essa submissão ao CEP da UFSC mesmo, ou por ser regional, assim, no território nacional tem alguma especificidade? Certo, uma boa pergunta. Quando não há uma instituição propriamente constituída, onde vai ser feita a coleta de dados, né? A coleta é nesse local, né? É amplo, no caso, não há necessidade de outros comitês de ética analisarem, né? Porque se trata de coleta de dados, né? Então, como é coleta de dados, vai ser aqui. Então, nesse formato que você está me falando, né, a princípio precisaria só da aprovação do CEP, né? Eu falo isso porque pode acontecer, no momento da análise do projeto completo, o comitê entender de uma forma diferente, que existe alguma instituição vinculada e eles solicitarem, né, ou uma declaração de anuência, ou ainda que seja submetido como instituição coparticipante. Tá? Então, em que momento isso pode acontecer? Por exemplo, se no momento da divulgação do seu instrumento você contar com o apoio institucional de algum sindicato, de alguma instituição de representação desses profissionais, né? Então, pode ser necessária uma declaração de anuência onde eles indiquem que realmente vão ali fazer a divulgação do seu projeto, que você tem autorização para entrar em contato com essas pessoas que são vinculadas àquela instituição para a realização da pesquisa, né? Então, tem que só verificar esse item metodológico, né, da sua pesquisa para verificar a necessidade de anuência institucional. Mas no formato que você coloca, eu entendo que não há necessidade de outros comitês de ética analisarem, uma vez que não tem outras instituições que teriam comitês de ética constituído, como é o caso de universidades, hospitais, enfim, né? Então, é só ter esse cuidado na questão ali, realmente, se vai haver algum apoio institucional de alguma entidade, né, para a realização do projeto. Entendi. Como no caso, sou bolsista, assim, do CNPq, isso pode ter algo a ser considerado? Acho que não. Não, não precisa. O CNPq, inclusive, assim, a bolsa
do CNPq, ela é uma bolsa destinada pro estudante, né? Ela nem é diretamente para a execução do projeto. Obviamente Projeto. que você utiliza ali alguma parte daquele recurso para cobrir, né, os custos do projeto, só que o valor que você recebe, ele não é destinado exclusivamente para o projeto, é um valor para você poder se manter enquanto estudante. Então, isso não entra nem no orçamento da pesquisa. O orçamento da pesquisa é apenas aquilo que vai ser gasto para a execução da pesquisa. Então, no seu caso, eu entendo assim, ó, é uma pesquisa remota, você vai ter gasto de internet e energia elétrica, Legal. basicamente, Tá bom, né? obrigado, viu? Gustavo, tem uma pergunta que foi enviada para mim, é do Guilherme, eu acho. Ele colocou assim: gostaria de entender um pouco mais sobre o processo de submissão para pesquisas em comunidades indígenas. Isso é bem abrangente, mas não sei se você consegue. Certo. É porque, na verdade, a gente tem uma diretriz específica para pesquisas com população indígena, tá? Inclusive, essa é uma área que ela é considerada uma área temática especial dentro do sistema da CONEP e que ela necessita de análise em dupla instância. Então, ela é analisada primeiramente no CEP e, sendo aprovado, ela segue para análise da CONEP. Tá? Então, porque é considerado que os estudos com população indígena é uma população vulnerável, então ele precisa desse cuidado um pouco mais específico, né, sobre os protocolos que propõem com essa população. Então, a gente tem uma resolução, que ela é até bem antiga, mas ela está vigente ainda, que é a Resolução 304 do ano 2000, que trata das pesquisas com população indígena. Só confirmar se é esse o número mesmo. Isso, 304 do ano de 2000. E aí ali ela vai dizer algumas exigências, mas a principal que é o que geralmente gera pendência aqui é a questão da anuência da liderança indígena, né? Que qualquer pesquisa que vá ser feita dentro das comunidades, antes do, do acesso aos participantes, enfim, é necessário que a liderança indígena ela dê anuência para que o pesquisador possa realizar a pesquisa naquele local, né? E dependendo da cultura do povo, às vezes essa anuência da liderança ela já é suficiente para que a participação ocorra, né? Não necessitando de termos individuais. Mas isso vai depender de população para população, né? Então, isso é algo que o pesquisador também tem que se, se informar, né, junto a essas lideranças, né, se aquela cultura, enfim, ela permite que seja feito dessa forma. Que os demais itens da cultura daquele povo, eles também têm que ser respeitados, né? Então, é possível que algumas alterações metodológicas sejam incluídas no projeto de acordo com o respeito a essa cultura. Mas assim, a gente não pode, eu aqui não posso dizer, não, faça assim, eu faço daquele jeito, porque a gente precisa ter realmente acesso ao projeto completo, né? Ele tem que ser analisado pelos membros do CEP, eles que têm esse papel de fazer a leitura realmente completa do projeto, compreender e emitir os pareceres, né? Que a gente está tentando aqui é dar mais um panorama geral. Tem uma pergunta mais específica aqui da Vanessa, né, sobre anonimizar os dados, né? Declaração de anonimização de dados.
Utilizar quando a pesquisa envolver o uso de dados a serem disponibilizados de forma anonimizada. Aí ela Certo. pergunta, né? Quem determina que será anônimo? Pesquisador ou pesquisador e orientador? Tá. É que tem que ter cuidado com uma coisa, não sei se ela está falando isso da declaração que existe lá na página do CEP, tá? A declaração de anonimização de dados, ele é um instrumento que ele é solicitado quando os pesquisadores vão utilizar um banco de dados já constituído e que esses dados eles vão ser repassados para a equipe de pesquisa já anonimizados. Então, os próprios pesquisadores eles não vão ter acesso aos dados pessoais sensíveis dos participantes que geraram aqueles dados. E essa declaração, ela é emitida pelo controlador dos dados, que é quem é responsável por aquele banco e é uma pessoa externa à equipe de pesquisa. Então, nesse caso da utilização de banco de dados, em que os dados vão ser repassados para a equipe de pesquisa já anonimizados, é que se aplica a declaração de anonimização de dados. Tá? Com relação àqueles dados que os pesquisadores coletam, o que a resolução fala é que os pesquisadores eles têm que zelar pela confidencialidade e pela proteção dos dados pessoais sensíveis dos participantes. Então, cabe aos pesquisadores, nesse caso, utilizar de ferramentas para que essa proteção seja garantida, né? Então, evitar citar o nome das pessoas no projeto ou proteger os documentos nos quais constem os dados dessa pessoa em um ambiente seguro, né? Dentro do computador pessoal do pesquisador, enfim. Nesses casos, é preciso essa proteção dos dados, não necessariamente a anonimização, né? Eles têm que ficar protegidos junto da equipe de pesquisa, para evitar que a gente tenha um vazamento de informações, enfim, né? Principalmente quando tratar de dados sensíveis dos participantes. Então, é nesse sentido que existe aquela declaração de anonimização e a questão da proteção dos dados, né, que deve ser garantida pelos pesquisadores. Isso, Vanessa, eu até vi sua mensagem aqui. Os pesquisadores são os responsáveis e assim, quando a gente faz o cadastro do projeto, a gente cadastra a equipe de pesquisa na Plataforma Brasil. Então, somente é autorizado utilizar daqueles dados, ou, na verdade, ter acesso àqueles dados, as pessoas que estão cadastradas como equipe, né? Então, se a gente, por exemplo, faz parte de um grupo de pesquisa, só que no momento do cadastro, a gente cadastrou só o aluno e o orientador, outras pessoas que fazem parte daquele grupo de pesquisa, eles não vão poder ter acesso a esses dados, a não ser que eles sejam cadastrados como equipe da pesquisa. Então, esse cuidado também tem que ser observado no momento de fazer o cadastro, né? Se vai ter mais pessoas envolvidas, na pesquisa, então elas têm que ser cadastradas como equipe também. Obrigada, André. Tem mais. Obrigada, Gustavo. Eu fico olhando para o André primeiro e fico chamando você de André. Mais alguma pergunta específica de quem está com a gente? Eu tenho mais uma, se vocês não tiverem outra. Eu queria saber por que os meus alunos que sempre me perguntam isso, né? É, a gente tem os ACCs, né? As atividades acadêmicas aqui que valem um certo número de créditos para os alunos. E no passado, né, nós podíamos contar com a participação dos alunos como voluntários de pesquisa. Isso nos ajudava tremendamente, porque é muito difícil conseguir voluntários, né? E nós emitíamos, então, um certificado de participação em pesquisa que eles podiam validar como horas de ACCs. Assim que eles podem fazer isso com extensão, com pesquisa ou com ensino.
Mas atualmente a gente não pode mais fazer isso. Eu queria saber se você sabe por que que a gente não pode validar como horas de pesquisa, né? Como é feito em outras instituições, em outros países, né? Que os alunos validam participação em pesquisa como créditos no curso deles de graduação. Aqui no Brasil, a gente tem um princípio dentro das diretrizes, né, que trata do princípio da voluntariedade da pesquisa, né? E aí o sistema como um todo, eles consideram que qualquer benefício, seja pecuniário ou não, ele pode ir contra o princípio da voluntariedade, porque a pessoa pode estar participando da pesquisa não por vontade, mas sim por uma necessidade momentânea que seja, né? Seja da questão de créditos ou da questão financeira, como é feito em outros países, né? Que eles inclusive remuneram os participantes de pesquisa. Então, no Brasil, a nossa legislação ela proíbe esse tipo de benefício, digamos assim, direto para que o participante se submeta à participação na pesquisa, né? Então, isso não pode ser um chamariz para que os participantes ingressem, né, dentro de uma pesquisa como participantes. É uma regra nacional, né? Então, a gente tem que cumprir aqui dentro do comitê. E é por isso, né? O que eu posso te dizer é assim, talvez se a gente tiver uma flexibilização nas normativas, né, de pesquisa, isso possa ser revisto, mas atualmente é o que é a orientação do sistema nacional e a gente tem que replicar, né, dentro do nosso comitê. Que a ideia de benefício, do meu ponto de vista, né, ela impediria muitas pesquisas na área da medicina, da saúde, de vários setores, né? Mesmo do ensino, né? É que sempre pensa Porque no benefício, o benefício é para a sociedade, né? Então, a pesquisa ela tem que trazer benefícios, claro, ela vai trazer benefícios também para o participante, principalmente se são por questão de saúde, né? Mas o benefício da pesquisa ele tem que ser revertido para a sociedade, né? Enfim, eu não quer dizer discordo, né? Mas eu não não quer posso dizer que eu fazer nada, né? concorde. Eu também vou ser sincero, né? Não quer dizer, mas é a regra, né, que a gente tem que cumprir. Alguma outra pergunta para o Gustavo? Se não temos, então vou agradecer muito, Gustavo, por ter aceito o nosso convite. Vanderlei. Desculpa, alguém no começo da fala tinha dito para ele deixar um e-mail, alguma coisa para a Isso, gente entrar em fui eu. contato. Não, e-mail, WhatsApp, Telegram, Peraí, eu vou o botar no chat aqui local, só um pouquinho. tudo que você puder Ah, fazer, já estou Gustavo. colocando Obrigado, aqui, Romero. professora Silvia, ó, Imagina. coloquei o e-mail e o zap Obrigado, e o Vanderlei. Ah, WhatsApp. obrigado, Rosane. Não, tudo. Não, eu vou fazer uma visita lá, perto da reitoria 271. Ah, tá. Maravilha. Que eu estou retomando, então, assim, ainda estou. Vou ler o manual. Pronto, primeiro. E Eu qualquer acho que o coisa primeiro eu. passo é esse, né? O manual Sim, realmente sim, sim, ele sim. ajuda Não, bastante, né? E tem não, e tutoriais qualquer. também com vídeos, né? Curtos. Isso, lá Ah, maravilha. na página, né? Se pegar Não, eu já o abri menu aqui, já vi. lateral, ali ele vai Sim, ter várias informações. O mais importante ali realmente é aquele de documentos necessários para submissão de projeto. Eu ah, ia mas obrigado. fazer Tá. É, uma sugestão também, que é uma diretriz interessante para que vocês também tenham em mãos quando forem submeter os projetos, que é a Carta Circular 110 de 2017, tá? Essa já carta, vi também ali. Uhum. essa carta, ela traz algumas orientações específicas para o preenchimento da Plataforma Brasil dos projetos da área das ciências humanas e sociais. Porque a Plataforma Brasil, ela foi construída, foi
elaborada, né, escrita, dentro de uma ótica biomédica, né? Então, isso foi lá no final da década de 2000, e a gente ainda tinha uma matriz bem forte da área biomédica dentro dos comitês de ética, e a Plataforma Brasil ela refletiu isso. Então, tem termos da Plataforma Brasil que são aplicáveis para as pesquisas na área das ciências médicas, da saúde como um todo, que não fazem sentido nas pesquisas das ciências humanas e sociais, como, por exemplo, a formulação de hipóteses, os desfechos primários e secundários. Então, essa carta circular, ela traz algumas orientações para o preenchimento destes campos nas pesquisas da área das ciências humanas e sociais. Então é interessante dar uma lida para adequar isso, porque às vezes a gente fica sem saber o que preencher ali e acaba preenchendo com alguma informação que não é necessária ou que está repetida já em outros locais. Então é uma sugestão também que é bem interessante para que vocês tenham uma conferida. Aí de resto ali toda aquela documentação ela pode auxiliar. A gente tem lá no documentos necessários para submissão, inclusive tem modelos de documentos, inclusive tem um modelo de termo de consentimento, né, onde já tem as informações que são obrigatórias, e aí, como a gente falou lá no início, né, algumas pesquisas elas têm algumas excepcionalidades. Aí dá para pegar aquele texto como modelo e incluir essas exceções ou retirar algo que não faça sentido para a pesquisa, né? Mas o corpo do modelo ele pode ser utilizado para a elaboração do texto do registro do consentimento, né? Que daí já evita outros erros comuns, que é não constar os termos obrigatórios no registro do consentimento, né? Não constar lá a questão do ressarcimento e indenização, quando é aplicável, ou a questão dos próprios do endereço dos pesquisadores, o contato do CEP, endereço do CEP, que são itens que muitas vezes tem pendências de TCLA, acho que a Maílson até pode confirmar, né, que tem muitas pesquisas, muitos protocolos que eles ficam com pendências exclusivamente por conta do termo, de ajustes que precisam ser feitos no termo, né? Então, a utilização do modelo também auxilia para reduzir essas pendências de termo, né? E aí o processo fica mais rápido também. Gustavo, essa carta de 2017, qual é o número? 500 e? 110. A carta circular 110 de 2017. Obrigado. Silvia, quer falar alguma coisa ainda? Não, tudo. Então, só vou reforçar o que a professora Meus colocou aqui no chat, que ela, como nossa representante no Comitê de Ética, ela tem um horário de atendimento às sextas-feiras, das 16 às 18, na sala 513 do prédio CCEB. E ela também aceita agendamentos, né? Caso esse horário não seja possível, pelo e-mail dela, que está disponível no site do departamento e também no site do próprio Centro de Comunicação e Expressão, né? Como Obrigado, representante. professora. Que legal isso. É isso, então, gente. Muito obrigada pela participação. Agradeço imensamente a Gustavo, agradeço a Maílson também pela sugestão e também por estar aqui. E por todas as perguntas, eu nem pude fazer minhas 8, mas elas foram contempladas de alguma forma. Tá bom? Obrigada e bom dia. Obrigado, Obrigado, Rosana. gente. Bom dia para todo mundo.